Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Batista da Trindade, para juntos nós meditarmos na Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo de número 15, versículos de 21 a 41. E o tema da nossa meditação deste momento é Jesus entregou a vida por nós. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. E obrigaram Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De qual modo, os principais sacerdotes e os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E, além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Amém. Jesus, em João capítulo 17, versículo 4, disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. E essas palavras ditas por Jesus foram ditas ao Pai Celestial. Seria maravilhoso se todos nós pudéssemos fazer um relatório como este, no final da nossa jornada nesta vida. Saber que concluímos a obra de Deus e que esta obra que Deus nos confiou glorificou o nome do nosso Deus. Certamente nos levaria a olhar para trás com gratidão e olhar para a frente com ânimo e com esperança. Estes versículos de Marcos referem-se às 3 horas específicas, a 3ª, a 6ª e a 9ª. Os judeus calculavam as horas das 6 da manhã às 6 da tarde. Assim, a hora 3ª corresponde às 9 da manhã, a hora 6ª ao meio-dia e a hora 9ª às 3 da tarde. E neste momento eu gostaria de falar sobre cada uma dessas horas e as implicações que estas horas tiveram para a nossa salvação. Primeiro, a hora 3ª, versículos de número 21 até o versículo de número 32.
Marcos faz um resumo dos acontecimentos, mas algumas coisas aqui nos chamam a atenção. De acordo com a lei, o condenado devia carregar a sua própria cruz até o lugar de execução. E Jesus não foi exceção, Jesus não foi diferente. Jesus saiu do pretório de Pilatos, levando a sua cruz, mas não conseguiu prosseguir, de modo que os soldados ordenaram a Simão Cireneu que carregasse a cruz para Jesus. Quando pensamos em tudo o que Jesus havia sofrido desde a sua prisão, não é de surpreender que as suas forças físicas haviam faltado. Jesus poderia ter chamado 10.000 anjos, porque ele é o próprio Deus em forma humana, mas suportou de bom grado o sofrimento em nosso lugar. No entanto, havia um propósito mais elevado por trás desse ato de levar a cruz. O condenado carregava a cruz, pois havia sido declarado culpado. Mas Jesus não tinha culpa alguma. Nós somos os culpados. E Jesus carregou a cruz por nós. Todos esses acontecimentos da hora terceira nos mostram o que o Salvador suportou por você e por mim. Ele não precisava passar por isso, mas passou conscientemente para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Se não fosse esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós não teríamos vida e vida eterna. Nós não teríamos esperança neste mundo, nem no mundo por vir. Em segundo lugar, eu gostaria de falar da hora sexta, que está no versículo 33. Foi ao meio-dia que uma escuridão miraculosa cobriu a terra, e toda a criação compadeceu-se do Salvador em seu sofrimento. Não se tratou de um fenômeno natural, como uma tempestade de areia ou um eclipse, mas sim de um verdadeiro milagre. Deus estava usando a escuridão para dizer algo ao povo. Os judeus, sem dúvida, lembraram da primeira Páscoa. A 9ª praga do Egito foi uma escuridão, seguida da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. A escuridão no Calvário anunciou que o Filho primogênito e amado de Deus entregava a sua vida pelos pecados do mundo. Também anunciou que o julgamento estava a caminho e o povo deveria preparar-se. Jesus morreu para perdoar os seus pecados, mas você precisa crer nele e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e não fazer como as autoridades religiosas e o povo judeu que estava presente na crucificação, que ao invés de crer, zombavam dele, não acreditavam nele. A hora 9ª, versículos de número 34 a 41. Às 15h, Jesus expressou a agonia da sua alma ao exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? E como de costume, as pessoas não entenderam as palavras de Jesus e pensaram que estava clamando aí por Elias, o profeta. As trevas não cobriram somente a terra, mas também a mente e o coração do povo, das pessoas que presenciavam a crucificação de Jesus. Jesus não foi assassinado. Ele entregou a vida espontaneamente por nós. Jesus não foi um mártir, mas sim um sacrifício voluntário pelos pecados do mundo. Muitas pessoas, como essas pessoas que estavam presentes na crucificação, não entenderam o que Jesus fez.
mas gostaria que você entendesse que Jesus entregou a vida voluntariamente por você, para lhe dar vida eterna, para que você creia nele, para que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a sua vida e lhe ajude a aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Entregue a sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Por isso, esse sacrifício de Jesus foi voluntário para a nossa salvação. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o seu Filho Jesus Cristo fez por nós. Obrigado, Senhor, porque o Salvador morreu por nós e através do sacrifício de Jesus nós temos perdão para os nossos pecados e vida eterna. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.